Mas ok, indo um pouco para a história em si, eu queria saber mais sobre os indígenas, sobre algum criminoso específico da embarcação. Tá faltando personagem nessa história, né? A gente tem 3 navios cheios de criminosos fugindo. Tá, o navio não é um personagem, então qual que é a ideia ali? São os criminosos, a gente tem que ter alguns personagens ali que vão ser os nossos olhos, que vão ser os personagens que a gente vai se conectar ali, que quando tiver essa coisa no horizonte aí, que vai mudar as coisas drasticamente para os índios e para... é, é, aqui tá falando, não falou que é índio, né? Eu que tô indo aí, ó, por causa do negócio do Brasil eu tô falando que é índio, mas algumas crianças de uma pequena vila. E os nativos, vai ver por causa da palavra nativos, enfim, mas nativo não necessariamente é índio. É, e os nativos, sabe, vai chegar essa coisa, eu preciso me importar com algum desses personagens, ou com alguns. Não tem como se importar com 30 personagens, sabe? Mas tem como se importar com 3, com 4, enfim. Então, eu senti a falta de, sabe, essas crianças, beleza, elas têm ali alguma espécie de magia, tal, talvez a magia que é passada ali dentro da vila, esse tipo de coisa. É, quero entender melhor quem são essas crianças, né? Foco nos personagens, sempre foco nos personagens. Qualquer história que você vai contar, foco nos personagens. Você talvez não precise de um protagonista que vai ser o principalzão ali e tal. Tem várias histórias que funcionam com vários personagens, mas você tem que selecionar ali aquele grupo seleto de personagens que vão ser os mais principais da história, digamos assim. Não dá para trabalhar todo mundo como coadjuvante. Por que não dá para trabalhar todo mundo como coadjuvante? Porque o coadjuvante, ele é um personagem que ele acrescenta a trama, mas ele não necessariamente movimenta ela. O coadjuvante, ele serve ali para você preencher a trama de maneira que ela apareça ali, mas com o mundo real, né? O mundo real você tem pessoas ao seu redor, você tem um monte de coisa, você não tem tudo girando ali certinho ao redor de um personagem. Então o coadjuvante, ele tem essa função vamos dizer, engordar a sua história um pouco para que ela pareça mais crível. Então quando você faz uma história só com coadjuvantes, carece de alguma coisa ali em torno do que a história está girando, sabe? O que eu estou acompanhando aqui? Quem são os personagens que movimentam isso aqui de fato? E aí, quando você tem só coadjuvantes, qualquer personagem que faça alguma coisa acima do normal que movimente a trama vai acabar ganhando um certo protagonismo. Então é melhor já o autor escolher quem são os personagens que vão ganhar esse protagonismo, ainda que não seja só um, do que tentar trabalhar como se não existisse protagonista e aí o leitor acabar elegendo um protagonista por conta própria. Porque se o leitor eleger um protagonista por conta própria, como não foi o autor que escolheu, foi o leitor vai esperar coisas que provavelmente o autor não vai entregar. Porque ele, não foi ele que pensou nisso, foi o leitor. O leitor está inventando coisa da cabeça dele. E aí tem chance dele de se decepcionar com a história. Então é mais fácil já o autor falar, ó, são esses personagens aqui, são esses personagens que eu quero que você se importe. Então é com eles que eu vou trabalhar. Porque se você deixa aberto, pode ser interessante num primeiro momento, mas depois pode cair ali. Porque como eu falei, no primeiro momento pode parecer assim, nossa, eu achei que esse cara era o protagonista e ele morreu, tal, caraca, que incrível. Mas depois de um tempo, se acontecer, se foi o cara que inventou isso da cabeça dele, na segunda vez que ele inventar que alguém é o protagonista, e aí aquele protagonista de repente não é que vai acontecer algo incrível com ele que vai mudar a história, mas ele vai ser um personagem que vai ficar deixado um pouco de lado ali, porque o autor mesmo não tinha criado nada de importante para ele, foi só o leitor que criou algo de importante para ele, ele vai se decepcionar, fala, caramba, aquele personagem ali, o cara tinha tanto para entregar, tinha tanta coisa para ele fazer, ele não fez nada, serviu para nada na história. Fala, não é que ele tinha tanta coisa para entregar, é que você gostou dele e, portanto, você se importou com ele e achou que ele tinha. Inventou e tal, imaginou coisas, situações e coisas assim, e não foi algo que a história tinha de proposta. Então, deixar isso 100% na mão do leitor é quase que tirar a necessidade de ter um autor à história. Então, a função do autor também é meio que guiar o leitor ali um pouco no que é para quem é para ele se importar, o que é para ele sentir. A função da criação de uma história é meio que ser quase que assim o regente de uma orquestra, né? Você fala qual instrumento vai tocar em qual hora e os seus instrumentos são as emoções do leitor, né? Então, agora eu quero que você se importe, agora eu quero que você dê risada, agora eu quero que você fique tenso, agora eu quero que você chore, sei lá. Então,
para cada coisa que você quer que o leitor, como que o leitor se sinta, que o leitor faça, você vai guiando a história ali daquela maneira. Então, você trabalha um personagem, contextualiza ele, constrói ele e mata ele. Você, obviamente, queria que o leitor se importasse com aquele personagem toda vez que você colocava ele em cena, para que quando ele morresse, o leitor chorasse. Então, você está tentando manipular a emoção do leitor através das decisões que você toma narrativamente na sua história. Então, é por isso que eu estou falando. Escolha os personagens que vão ser o foco das atenções da sua história, porque se você deixar isso 100% a cargo do leitor, muito provavelmente ele vai acabar se decepcionando com a sua história, e não vai ser nem culpa sua. Assim, vai ser culpa sua porque você abriu mão dessa função de escolher seus personagens, mas não vai ser culpa sua no sentido de que você não teria como saber o que o leitor estava esperando que aquele personagem iria ter, qual que seria a resolução dele. E, enfim, no final talvez você não tenha dado a resolução que ele esperava para aquele personagem. E quando você não elege quais são esses personagens, tem chance de cada leitor ter isso com um personagem diferente. E não tem como dar o final perfeito para 30 personagens em uma história. Alguns personagens vão ficar de lado, alguns personagens vão ficar pelo caminho, outros vão servir para alguma cena e depois vão ser descartados. Faz parte do processo de criação, de construção de uma história, isso daí.